minha galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma semana decisiva se inicia porque em 2 dias teremos eleições para a presidência da Câmara e do Senado, mas iniciaremos o vídeo de hoje comentando sobre a notícia que já está tomando todos os jornais, um grande escândalo que envolve a turminha da picanha. O que é que o ministro fez? Ave Maria! Já vamos começar falando sobre isso. Tem muita coisa. Vamos até falar de Rouanet depois. Aí sim entramos na questão do Senado. Quero falar também algumas coisas ligadas à direita, aos deputados, algumas coisas judiciais. Quero falar sobre Anderson Torres. Depois temos ali esquerda e direita 2 vezes. Primeiro momento, quero falar de Jair versus o Dilma. Mostrar algumas coisas que saíram na imprensa. No primeiro momento, algumas discussões e a forma como a imprensa, lida quando o assunto envolve a esquerda e quando o assunto envolve a direita. E aí saíram algumas matérias que a turma já está começando a ficar meio preocupada com os rumos que o governo vem caminhando e também estão já analisando. Rapaz, será que realmente vale a pena deixar Bolsonaro inelegível? Não sei, viu? Vai ficar meio complicado, enfim. Depois disso, quero falar com vocês de esquerda e direita sobre o âmbito eleitoral. Eleições de 2024, várias notícias sobre isso ainda ao longo do dia de ontem. Até o Braga Neto já é candidato aí a prefeito. De onde? A gente vai comentar. E depois, se der tempo, quero falar aí mais uma vez da turminha do MST, que agora parece que tá querendo causar um desgaste internacional pro Brasil. E também tem outras notícias. Mas vamos começar já com essa postagem aqui sensacional do Noblar às 6h13 da manhã. Fez o 13. O ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho, direcionou 5 milhões de reais do orçamento secreto para asfaltar uma estrada de terra que passa em frente à sua fazenda. Não para por aí, vai ficando pior. Em Vitorino Freire, no Maranhão. A matéria aí saiu no Estadão. E não foi a única matéria. Não sei se vocês leem o Estadão ou não, só ver quando eu trago aqui em vídeo. Mas de um tempo pra cá, o Estadão mudou, né? Agora é o formato novo, na maior parte do tempo. É esse título assim azul, com esse fundo. E vez ou outra, o Estadão solta algumas notas. Na verdade, ele comenta sobre alguns assuntos, com algumas matérias especiais, que logo no início, abaixo do nome dos jornalistas, tem essas bolinhas aqui. Você pode ver que é a cara do ministro em 2 e a outra é da Codevasf, que são matérias sobre o mesmo tema. Então, é uma matéria especial que tem 3 matérias. Então, você lê a primeira, depois você clica, lê a segunda, lê a terceira, tá tudo junto e misturado. E o caso aí parece que pode render. Você vê, ó, não é nem achismo do Estadão, porque já entraram em contato com o ministro. Ministro admite uso de orçamento secreto em estrada que passa em frente à própria fazenda. A matéria do Daniel Wetterman, Júlia Afonso, Vinícius Valfré e Tássio Lohan. Juscelino Filho, de ser conhecido há mais de 20 anos do empresário apontado pela Polícia Federal como sócio oculto de firma beneficiada por sua emenda. Não é brincadeira, não. A política no Brasil é melhor do que Hollywood. O ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, confirmou ter enviado 5 milhões em verba do orçamento secreto para asfaltar uma estrada que passa em frente à própria fazenda, em Vitorino Freire, Maranhão, denominada Fazenda Alegria. No local, ele também construiu uma pista de pouso e um heliponto para uso pessoal. É mole não, é até helicóptero. Aí vem agora, olha só, olha que combinação. O Estadão mapeou o caminho do dinheiro. Todo o percurso liga pessoas da intimidade do ministro. A pedido dele, os recursos foram para na cidade que a irmã dele é prefeita. A empresa contratada pelo município para tocar a obra é de um conhecido de longa data. E o engenheiro da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, a Codevasf, que deu aval para o projeto, foi indicado por seu grupo político. Eu só tenho convicção de uma coisa: a esquerda realmente está no poder. Juscelino admitiu conhecer o empresário Eduardo José Barros Costa, o Eduardo Imperador.
Apontado pela Polícia Federal como sócio oculto da empresa ConstruService, que receberá pelo serviço. É conhecido Juscelino Filho há mais de 20 anos, antes mesmo de se tornar parlamentar, destacou a nota enviada pela assessoria do ministro. Aí mais à frente, tem até a justificativa, né? Nossa, coisa que é sensacional. 5 meses após a assinatura do contrato, Eduardo Imperador foi preso pela Polícia Federal, acusado de pagar propina a servidores federais em troca de obras na cidade e de ser sócio oculto da ConstruService. O ministro disse que as fazendas beneficiadas estão desde os anos de 1980 nas mãos de sua família e argumentou que elas são cercadas por inúmeros povoados. Vamos agora ouvir, né, com todo respeito, a nota aí da turma do ministro. Considerar que a estrada de 19 quilômetros de extensão, que recebeu sim recursos da emenda do parlamentar via convênio com a Codevasf, beneficiou apenas sua propriedade, é no mínimo leviano, uma vez que a estrada liga os povoados de Estirão e Jatobá. Tá vendo, gente? Não é para fazendas dele, é para ajudar a comunidade. Os laços familiares e afetivos do ministro com a região são profundos, segundo a nota. Abre aspas, é natural e previsível que, na qualidade de parlamentar, Juscelino Filho tem um compromisso de levar recursos para a região, a sua base política. O titular das comunicações assinalou que as propriedades rurais da família são frutos de investimentos realizados ao longo de décadas e passam de pai para filhos. Vendo aí? Não é que ele queria pavimentar a estrada da frente da casa dele. Ele estava querendo levar uma qualidade para a base eleitoral dele, os povoados, no trabalho. É a turma aí do Estadão pegando no pé. As outras notas detalham um pouco mais sobre a situação. Tem uma nota, inclusive, da Codevasf que fala aí que o cara foi afastado, mas continuava recebendo salário, fala mais algumas coisas. Minha única certeza é que, com certeza... Minha única certeza é que eu tenho uma certeza que mais coisinhas irão aparecer aí ao longo do dia. Mais notas, a turma do Estadão não vai parar por aí mesmo. E ao ver uma nota dessa, olha uma situação que o desgoverno se encontra, uma insatisfação com o União Brasil, de modo que os cargos até então que foram concedidos a nível de ministro, né, comunicação, desenvolvimento regional, quanto uma dúvida, na verdade não é no Brasil, né, deram um pau ao Columbre. E o outro, a do turismo. Você vê que não contempla a bancada do União Brasil na Câmara. Logo assim. Isso aqui parece uma nota? Parece. Tô falando que parece. De algum lado aí insatisfeito, sabe? Com alguma coisa. Alguém tá insatisfeito, soube da história e deve ter dado a pista e saíram as notas na imprensa. Não duvido que podemos ter algum tipo de queda aí, né, de ministro nas próximas horas, até para quem sabe tentar acalmar os ânimos, já que a União Brasil não vai entregar os votos. Mas tem duas opções: ou você entrega o ministério para algum partido aliado, ou você tenta entregar o ministério para outra pessoa na União Brasil que possa trazer mais votos. E aí temos um impasse. Com certeza vamos ter algum desdobramento disso daqui. Mas, calma que ainda tem outra nomeação interessante para o governo. Só que antes, saiu uma nota para mostrar que o Dilma 3 é realmente o Dilma 3. Não tem frente ampla. É um governo de extrema esquerda. Sem ministério, Gleisi Hoffmann influi até em áreas fora da órbita do PT. O governo que tá aí, que a turma achou que ia, nossa, ser a festa do amor, né, da lacração, Simone Tebet, Marina Silva, sei lá, era capaz de ter trazido o Sarney para ser ministro, do jeito que as coisas estavam indo, trazer todo mundo. Mas o que parece é que não. Quem manda é o PT de cima até embaixo. Os aliados ficaram lá com algumas posições, sabe, que ficou só com osso. Não tem nem um pedacinho de carne para roer. Os ministérios sem poder, sem capacidade de fazer muita coisa. Os partidos que ganharam alguma coisa realmente sem com estrutura, foi a turma do MDB, um outro cargo ali do PSD. Aí fala, ó, que a Gleisi, apesar de não ocupar uma cadeira no executivo, a comandante do partido participou do processo de escolha de titulares das pastas, atuou na indicação de cargos de segundo escalão,
mesmo de personagens sem vínculos com o PT, e recentemente debateu até a futura composição da diretoria da Petrobras. É a casa civil do governo, basicamente. O espaço que ocupa em torno do Dilma, construído ao longo dos últimos anos, tem contribuído para ampliar a participação do PT no governo. Numa de suas últimas vitórias, Gleisi conseguiu emplacar o deputado Enio Verri, que, como ela, é do PT do Paraná, na diretoria-geral de Itaipu, uma das usinas hidrelétricas com maior geração de energia do mundo. Em um movimento que vai além das atribuições de um presidente de partido, senhorita Gleisi, ela comunicou a Simone Tebet que ela não ia ficar com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Não vai ficar. Não vai. A deputada também atua para acomodar aliados. De acordo com interlocutores do ministro das Cidades, Gleisi ajudou recentemente a negociar a indicação de um nome do pessoal para a pasta. O cara lá do MTST ligado ao Boulos tem as digitais, tem a bênção, na verdade, que é a palavra, né? A bênção da Gleisi, mandando no ministério do MDB. Passa por ela. Até minutos antes do anúncio final dos ministros, Gleisi participou ativamente das articulações em torno do quinhão que o PSD e o União Brasil teriam. A atuação dela foi determinante para desbancar a indicação do Elmar Nascimento, líder da bancada, para o Ministério da Integração Nacional. Nascimento é ferrenho adversário político do PT na Bahia. E a pasta acabou sendo entregue ao ex-governador do Amapá, a Valdez Góes, pronto. É o Ministério da Integração Nacional. Não sei se falei, não sei qual foi que eu falei, mas é um ministério que deram pro Alcolumbre, porque o cara é do PDT, mas é o cara do Alcolumbre. Aliados de Lula chegam a dizer que mantê-la fora do governo acabou saindo mais caro. Na avaliação deles, sem comandar uma área específica, ela tem exercido forte influência em vários setores. Hoje a palavra da deputada tem uma espécie de peso 2 em assuntos que vão além da articulação política, indicações para as estatais. E, para mostrar que estamos diante realmente de um governo esquerda, petista vermelho, estrela 13, foi-se martelo? Ex-funcionário do Instituto Lula, citado na Lava Jato, vira diretor do Planalto. Palácio do Planalto nomeou um antigo funcionário do Instituto Lula, citado na Operação Lava Jato, como diretor de gestão interna do gabinete pessoal do Dilma. Paulo Canguçu André foi nomeado para o cargo na terça, dia 24, em portaria assinada pelo Rui Costa. No posto, o servidor receberá salário bruto mensal de R$ 13.600. Paulo André foi alvo de busca e apreensão durante a 24ª fase da Lava Jato em 2016. Mesma etapa que o Dilma foi conduzido coercitivamente para prestar depoimento no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A busca e apreensão foi realizada pela Polícia Federal nos endereços em que Paulo André trabalhava para o Instituto Lula. Ele era investigado, sabe pelo quê? Por ter trocado e-mails com Dante Fernandes, um diretor da OAS, em janeiro de 2014. No e-mail, o funcionário tratava do pagamento de uma palestra do Dilma, antes mesmo da formalização do contrato da empreiteira com a empresa responsável por gerir os eventos do petista. Antes mesmo. A suspeita da Lava Jato era de que as palestras pagas pelo então ex-presidente a partir de 2011, via essa empresa e os valores doados ao Instituto Lula, pudessem ter ocultado propina desviada da Petrobras. Embora tenha sido citado e alvo de busca e apreensão pela Lava Jato, Paulo André não chegou a ser condenado pela justiça no âmbito da operação. E na frente falar do desgoverno, hoje pela manhã a turma do Poder 360 fez um compilado aí dos projetos, estão aí na linha para receberem, né, a possibilidade de captação de Cláudia Raia a Oktoberfest. Realmente, assim, o Brasil precisa da Oktoberfest para valorizar, né, essa mistura de cultura que nós temos, oriunda aí da Alemanha, né, Oktoberfest, mas tá aí, né? Quem receberá dinheiro da Rouanet? O governo do Dilma publicou 595 projetos aprovados pela Lei Rouanet, que somam juntos 608 milhões de reais para a sua execução. Aí ele trouxe algumas imagens, bonitinho, ele colocou todos e fez algumas imagens. Você vê, né? 2 espetáculos da Disney. 8 milhões
e 600 mil reais. Mas porque tem que entender, né? O dólar tá caro. É o Mickey, gente. É o Mickey. O Mickey e o Pateta. Na verdade, eu acho que nesse espetáculo da Disney, só o Mickey precisa vir, porque o Pateta é o povo brasileiro. Não é não? Não precisa, né? O Pluto leva o cachorro caramelo pra também dar uma economizada. Aí vem Musicais da Cláudia Raia, 5 milhões. Chaplin, 3.300. Justo. Prefiro muito mais a Cláudia Raia do que o Chaplin. Exposição sobre Monet, 3.800.000. É meio normal, não é? Essas obras... Não sei nem se Monet é abstrato ou não, mas tudo bem. Alceu Valença, 3 milhões. Belchior, 1.700.000, né? Um musical sobre o Belchior. Também acho justo. Acho que o Alceu Valença tem uma contribuição maior que o Belchior. Acho que também faz sentido ser 3 milhões. A Marina Silva diz que tem 120 milhões de brasileiros passando fome. A turma está preocupada agora com diversas coisas no Brasil. Enquanto isso, né, estamos valorizando a cultura, que nem só de pão vive o homem. A cultura é o alimento da alma. O que seríamos de nós sem os espetáculos do Mickey? Graças a Deus, né? Obrigado, Dilma. Obrigado. Vamos fazer o L aqui, todo mundo junto aqui, em sinal de, sabe, felicidade e comemoração. Mas vamos lá. Fala o assunto que importa, que interessa. Em 2 dias, na quarta-feira, saberemos. Vamos poder comemorar. Eu tô do jeito. Eu tava brincando com um amigo meu. Falei, ó, bicho. Tiver Renan Calheiros e Pacheco. Acho que eu apoio o Renan Calheiros. Acho que tiver o Pacheco e o Randolph. Eu falo, cara, o Randolph. Eu não aguento mais olhar pra cara do Pacheco. Sabe? Assim, não desce mais. Eu me pergunto, cara, tem algum senador hoje que tá mais agonia do que olhar pra aquela cara do Pacheco? Mas enfim. Teremos as eleições. As matérias, né? E as conversas de bastidor indicam que o Rogério Marinho tem chances, mas ainda estaria atrás do Pacheco aí no placar de votos. E aí diz, ó, Bolsonaro age, mas aliados de Marinho dizem que Pacheco lidera. Aí a matéria fala sobre isso, diversas coisas. Aí diz que, assim, perante as câmeras, alguns aliados tentam pintar que não, tá bem forte, né? Tá encorpado, o Marinho teria 42 votos, o que já é o suficiente para vencer, mas na verdade eles estimam que Marinho está em torno de 35 votos, estariam faltando aí 6 votos para ser o presidente do Senado. Aí veja, Marinho articula traições a 500 metros de Pacheco. A nota, na verdade, disse que o Marinho ainda está marcando aí uma série de reuniões, ia ter reunião hoje, vai ter ontem ia ter reunião hoje também, amanhã, etc, tudo mais. E aí uma dessas reuniões seria com o Isalci Lucas, que é do PSDB, e a casa do Isalci fica a 500 metros da casa do Pacheco. É por isso que eles colocaram essa manchete. E diz que o Marinho tá rodando, conversando com todo mundo, tá indo atrás dos votos. Aí a matéria fala o seguinte, que outros focos de Rogério Marinho são a União Brasil, que tem 10 senadores, o Podemos, que conta com 6, o primeiro está na base do Dilma, e o segundo tem 2 ministros, o segundo tem 6 senadores e negocia entrar na base. Ambos têm insatisfações internas quanto a apoiar o Pacheco. Na União Brasil, Soraya Tronic e Alan Rick são dados como certos na conta de Marinho. No Podemos, Marco Duval também. Pelas contas do grupo de Marinho, há 11 votos em disputa. Seriam 35 de cada lado. Quem levar 6 vence. Haja coração. Aí, segundo o Lauro Jardim, e aqui eu fui atrás para tentar entender essa justificativa. Tinha comentado, não sei, lembro se eu comentei ontem ou anteontem sobre essa questão da Tereza Cristina. O Lauro Jardim soltou uma nota, hoje de manhã, 6 horas, falando o seguinte: Pacheco é favorito, mas faltando 2 dias para a eleição à presidência do Senado, Rodrigo Pacheco manteve o seu favoritismo. Davi Alcolumbre, que está na linha de frente da campanha de Pacheco, atuou no fim de semana para que essa condição não se alterasse. Ofereceu alguns cargos nos ministérios do União Brasil em troca de votos. Ao invés do Alcolumbre arrumar um carguinho, né, para a turma do União Brasil na Câmara, não, está garantindo a reeleição do Pacheco. Sobretudo na pasta da Integração Nacional, ocupada por Valdez de Góes, uma indicação direta de Alcolumbre ao Dilma. O fato é que PP, PL republicanos tinham na manga um plano B
para a eventualidade da candidatura do Rogério Marinho murchasse nessa reta final, sua substituição por Tereza Cristina. Mas os 3 partidos avaliam na noite de ontem que ainda é possível apostar em Marinho. Um líder do PP dizia ontem à noite: só na segunda-feira conseguiremos mapear melhor como ficou a disputa depois do jogo pesado nos últimos dias. Eu fui atrás para tentar entender que história era essa. O que eu ouvi foi o seguinte: o Rogério Marinho, ele tem um certo trânsito com alguns partidos como o MDB e o PSDB. E aí o cara, conversando, viu o seguinte, que o Marinho ele pode estar fazendo essa jogada, pode ter lançado o Rogério Marinho para ele rodar, tentar trazer o apoio, né, usar esse espaço que ele tem de articulação, tudo mais, tentar trazer esses votos. E se a candidatura dele ficar meio que desgastada, porque ele vai falar, é o candidato de Bolsonaro, é o radical, é isso, aquilo, outro, aí poderia, quem sabe, tentar tirar a candidatura dele e colocar da Tereza Cristina. Seria uma coisa bem mais morna, mas é um nome que tem um certo consenso. Talvez tivesse uma rejeição um pouco menor. Enfim, na boa, Pacheco perder, do jeito que eu tô hoje aqui, nossa, tem que ser, eu acho que um nome muito ruim pra eu falar assim, meu Deus do céu, não, vai o Pacheco então. Tem que ser um nome muito ruim, sei lá, um Jacques Wagner da vida, né? Fala, não, pai, é brincadeira. Colocar um cara do PT, é melhor deixar o Pacheco. Pelo menos é uma marionete. Né? Deixar lá. Quarta-feira saberemos. Amanhã, né, é a véspera. Vamos que vamos. Falando de Câmara, o Lira tá garantido, tá com a vida dele encaminhada e, segundo a turma do Metrópolis, o Lira vai cobrar uma fatura maior do que do Renan Calheiros para ajudar o Lula. Aí diz que o Lulinha vai ter que pagar uma fatura alta pro Lira, caso queira contar com a ajuda dele na casa. Lira terá de ganhar, no mínimo, mais espaços do que o seu principal rival lá em Alagoas, né? O adversário, que é o Renan Calheiros. Renan emplacou o filho dele no Ministério do Transportes, Ministério grande, parrudo. Nesse cenário, aliados de Lira dizem que, passada a eleição da presidência da Câmara, o governo terá de sentar à mesa de negociações com Lira, colocando em jogo, no mínimo, 2 ministérios. Vamos ver como é que vai rolar. Mas se vocês tiverem a memória minimamente boa, vocês devem ver que nos últimos 5 dias não faltaram matérias onde a opinião é unânime. A coisa para o governo federal não vai ser, né, lua de mel, não espera cafuné, né, caril na barriga, não vai ser assim. Pelo menos a nível de Câmara vai ter uma cobrança. Nessa briga aqui eu tenho certeza que a maioria de nós torce pela briga, né? No mínimo pela briga, quanto pelo menos pelo legislativo. E aí, veja só, isso aqui eu tinha comentado, graças a Deus, né, seguiu por essa linha. Eu falei, gente, acho muito difícil suspender os deputados. Se fosse para isso acontecer, tinha acontecido logo lá no início, mas agora, faltava 3, 4 dias. Eu falei, agora, sabe, sexta-feira, acho meio difícil, né? Mandou para a PGR porque é de praxe, a PGR rejeitou e graças a Deus o ministro aí, ele negou o pedido da turma do Prerrogativas e manteve a posse de 11 deputados bolsonaristas. E o ministro falou que cabe ao Conselho de Ética da Câmara lidar com os parlamentares. Se tiver algum problema aí, a Câmara resolve. A Câmara resolve. Então deixa lá, vida que segue, tá resolvido, graças a Deus. Por outro lado, temos aí o Anderson Torres. Um dia depois da eleição da presidência da Câmara e Senado, teremos o depoimento do Anderson Torres. Depoimento aí que eu acho que vale a pena ficar de olho. Você vê que o clima, na verdade as notícias que envolvem o dia 8 já não chamam mais atenção, sabe? Ninguém fala mais nada, o assunto até cansado já. Cansado. Porém, entretanto, todavia, a depender do depoimento do Anderson Torres, do que ele falar, se tiver alguma coisa que a turma conseguir utilizar contra a direita, aí pode ter certeza que a temperatura vai voltar a subir. E a turma fala, né, que o Anderson Torres está preso desde o dia 14, acusado de conivência com as invasões do dia 8. Ele pretende apresentar seus álibis durante o depoimento à polícia no dia 2. Segundo aliados, ele deve mostrar mensagens e conteúdos
que comprovariam sua atuação para debelar os atos antidemocráticos daquele dia. Torres também promete mostrar provas que, segundo aliados, provariam que o setor de inteligência do Distrito Federal não conseguiu mensurar o risco real dos atentados que aconteceram, com a antecedência necessária. Esses seriam os pontos que ele deve apresentar. A esperar. Tenho certeza que vão questionar bastante sobre a tal minuta. Quem foi que fez, se ele sabe, etc. Tudo mais. Achando alguma coisa, mas tenho certeza que a imprensa vai saber e vai noticiar. Só para comentar aqui, eu não falei na introdução, tá mais do que notório, que o clima entre a esquerda e as Forças Armadas não tá bom. Nunca foi bom, na verdade. Ontem saiu essa nota. E eu, como um bom usuário do Twitter, falei, tem algo estranho aqui. General ex-GSI diz que PT tem cleptocracia disfarçado de político. Essa nota foi de ontem, gente. Sabe? Foi postada ontem. E atualizado, o de atualização tá errado. Mas independente. Tô atualizado um dia antes. Enfim, entre dia 29 e dia 30. Número 2 do GSI, General Carlos Penteado, já escreveu em rede social que o PT tem cleptocratas disfarçados de políticos. Isso teria acontecido em 2018, um dia antes da eleição presidencial. Abre aspas. O Brasil não suporta mais os cleptocratas disfarçados de políticos que destruíram nossa esperança. A publicação do general interagiu com a postagem de Felipe Moura Brasil. Nela, o jornalista escreveu que o PT cometeu crimes para fraudar a democracia, manter o poder e enriquecer. Horas após a vitória de Bolsonaro sobre o petista Fernando Haddad, general Carlos Penteado retornou à mesma rede social. O Brasil disse não à corrupção, publicou no Twitter. Os posts já foram apagados pelo general, mas reforçam a suspeita do corpo mole do GSI durante a invasão ao Planalto. Só que... gente, o Twitter há pelo menos, mas pelo menos mesmo, um mêsinho, ele informa a quantidade de views que ele tem. E o Twitter, eu não vou saber, acho que já deve, nossa, não sei quantos anos tem, que os símbolos, o primeiro é a caixa de diálogo, que é do comentário, o segundo são as duas setinhas, que é o RT, o compartilhamento, o terceiro é o coração, e o quarto comentário é tipo uma letra C de cabeça para baixo, uma letra U, com as perninhas finas, e uma seta, que abre novas opções. Esse print, que tem um envelopezinho, mas nossa senhora. E quando esse print da época que a foto da pessoa, do retweet aqui, que ele tá dando no Felipe Moura Brasil, nem aparece. Sabe? Esse daqui não foi um print que a matéria bateu. Vou bater aqui e soltar esse print. Não, esse aqui deve ser um print que alguém guardou, bateu e fez chegar nos jornalistas. Isso não é aleatório. É o que eu falo pra vocês. Muita coisa que sai na imprensa, depois do tempo você começa a ver que não é que o jornalista estava em casa pensando, no que será que eu escrevo? Muitas vezes a matéria chega na mão do jornalista. Não a matéria. Pronto, ele só... Bom, o assunto, uma ideia. Escreve isso daqui, isso aqui é interessante. Aí você vê, o mesmo print. O mesmo print. E o Marcelo Godoy, inclusive, ele posta com qualidade melhor. Talvez o print do Marcelo Godoy ele já rodou em algumas mãos, esse print aqui, você vê que esse cara tem um print antes da matéria do Metrópolis. O Godoy escreve no Estadão. Aí diz, tweets eleitorais do general do GSI. Penteado da ativa na véspera do dia da eleição e Bolsonaro não foi punido. Ele era o segundo do GSI do general Heleno e estava ainda na função no dia 8 de janeiro, quando o Palácio do Planalto foi tomado por invasores. E a turma tá doida pra ir pra cima. Quando é esse post aí, de quantos tweets? Quem bateu esse print? Esse print aí alguém bateu e ficou guardado, por um tempão. Aí alguém achou e falou, vou mandar aqui pra imprensa, para que é uma confusão. Vou valendo. Eu quero lembrar que foi o dia que, sabe, essa caixinha aqui, o envelopezinho da TAV, isso daqui deve ser nos dias de 2019, 2018, quando esse print foi batido. Até porque diga aqui, falta, era pra ter a fotinha aqui, do Felipe e do general Vilas Boas.
Enfim, essa conta aqui do Carlos Penteado 6 não existe mais. Não é que ele pagou, poxa, a conta não existe. Mas vamos lá. Esquerda e direita. E a nossa grande imprensa. Vejam só. Ministério da Verdade. O desafio do governo em regular a desinformação. Você vê aqui pela manchete. A manchete não está criticando. Mas a manchete está falando do desafio. Não que seja errado, mas o desafio que é. Você já pensou se Bolsonaro tivesse criado algo similar à Procuradoria da AGU ou à Secretaria da SECOM para lidar com a desinformação? Você já imaginou? Essa turma ia se jogar no chão, ia falar que era a volta da ditadura, que a censura agora impera no Brasil, que eles estão sendo sufocados, eles estão sendo calados. Mas não, é a esquerda. Logo, olha só, vamos discutir os desafios. Aí a matéria até começa, né? Em meio a problemas econômicos e sociais mais urgentes, o governo teve início com o objetivo de criar algum tipo de mecanismo que seja capaz de identificar e retirar das redes sociais conteúdos considerados desinformativos e ainda punir os responsáveis pela propagação da informação tida como falsas. Aí fala que o governo já tomou duas iniciativas, uma via AGU, outra via SECOM. Aí ainda frisa, Paulo Pimenta à frente, por causa da SECOM. Esse que, vale lembrar, já espalhou, sem nenhuma base de sustentação, que a facada levada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018 foi fake. O problema é que não há no país sequer tipificação do que pode ser considerado conteúdo falso, ou as eventuais punições previstas para esse caso. O Senado já até aprovou um projeto sobre o assunto, mas, sob forte lobby das plataformas digitais, o texto ficou parado na Câmara. Ou seja, em meio a critérios pouco claros sobre o que seria uma notícia falsa ou equivocada, de forma proposital ou não, caberá ao governo decidir o que é ou não verdade e ordenar a retirada de conteúdos que não considere verídico. Uma permissão perigosa. Tu já pensou se fosse o governo Bolsonaro fazendo isso? Não ia ter sido uma permissão perigosa. Eles estariam falando que é crime. Alguém precisa parar Bolsonaro e sua sanha autoritária. Dentro do governo, segundo a Veja, olha como a Veja vende o governo como santos imaculados. O esforço é para que prevaleça a ideia de que se trata de uma investida apenas com o objetivo de desbaratar um sistema organizado e que, inclusive, gera lucros com a propagação de conteúdos errados e produzidos com o objetivo de desestabilizar as instituições. Como o governo é bonzinho. Aí vem o Globo. Mudança no WhatsApp facilita fake news, dizem os analistas. E aí, então, puxa, agora? E agora? A população vai poder se unir aí em grupos grandes? Meu Deus! Um grande perigo. Grande perigo. Aí volta a imprensa. Aqui no Metrópolis. Nos Estados Unidos, Bolsonaro faz lanche com ingrediente polêmico de seu governo. O Ministério da Verdade não é polêmico, mas o lanche de Bolsonaro é. Sabe por quê? Ele fez um pão com leite condensado. A predileção do ex-mandatário pelo alimento já é fato conhecido dos brasileiros. Sim, eles fizeram a matéria para falar do pão com leite condensado. Ele nem cita, coloca na matéria, né? Ingrediente polêmico. Meu Deus! Ingrediente polêmico. Será que o Bolsonaro está comendo criancinhas? Ah, Bolsonaro. Não. É a imprensa. Aí a mesma imprensa. Ingrediente polêmico. Sem nomeação. Olha só, sem nomeações. Não tem nomeação. Logo você não está oficialmente no governo. Indicados ficam em saia justa a usar carros oficiais. O atraso nas nomeações do governo federal ultrapassou a barreira do mal-estar e avançou para o nível que tem deixado servidores e ministros numa situação de saia justa. Indicados por seus padrinhos, mas não oficialmente nomeados no Diário Oficial da União,
Alguns profissionais têm participado de reuniões internas com acesso a informações privilegiadas e, inclusive, usando veículos oficiais do governo. Pessoas que oficialmente não fazem parte do governo. Como é que o Globo trata? Saia justa. Saia justa. Se não fosse uma mini saia justa, né? Aquela da moda, tem uns rasgos assim na frente, né? Descolado. Não, beleza. Não, saia justa. Tu já pensou no governo Bolsonaro, uma pessoa que não tem nomeação, andar num carro oficial? Meu amigo, ia chegar o camburão, ia meter Bolsonaro dentro e jogar a chave fora. Chamar de bandido criminoso, dedo na cara, tapa. Ia levar até a Laurinha junto para prestar esclarecimento, saber se ela sabia disso tudo. No governo esquerda, saia justa. Não, só saia justa. Eles estão vendo aqui umas informações privilegiadas. Saia justa. Saia justa. Vale tudo. Não, mas é porque eles serão nomeados. Né, mas o certo deixa de ser certo porque é o certo, né? Então faz o L e tá tudo resolvido. Aí volta o recado do Dilma, a ministra da Saúde, sobre Meu Corpo, Minhas Regras. Ele advertiu que instrua seus secretários a não falarem, né? A menos neste momento. Agora não. Agora, depois você fala. Agora não, viu? Agora é complicado. Estamos aqui na lua de mel do governo. Tentando não atrapalhar. Falar agora não é bom. Vamos na manha. Vamos na manha. Ele podia deixar bem claro, né? Não, o nosso governo não é a favor. Não. Ele podia ir lá cobrar que o Brasil voltasse para a Aliança Internacional a favor da vida. Ele podia, né? Não é prioridade. Não é prioridade. Ó, agora, nesse momento, não critica. Fica quieta. Olha as prioridades do governo. O pacote completo que Lula prometeu a Fernandes. Você achando que era só o gasoduto? Além de oferecer condições camaradas para vender 156 blindados Guarani Argentina com entrega imediata. Lula prometeu, Roberto Fernandes, transferir a tecnologia de fabricação do tanque brasileiro. O negócio de cerca de 350 milhões de dólares se arrasta há anos diante das conhecidas dificuldades financeiras dos hermanos. Faz o L. Moeda comum entre Brasil e Argentina é só discurso, diz aliado do Dilma. E diz que só discurso não vai para frente. Ainda que não vá para frente, isso não importa. A simples vontade de tirar isso do papel já mostra o que passa na cabeça da galera aí do governo federal. Já devia ser mais do que o suficiente para muita gente abrir o olho. Aí veja, as preocupações. Os Cols pede conclusão rápida de acordo União Europeia-Mercosul. Foco em renováveis. A turma de besta não tem nada. O chanceler alemão, Olaf Scholz, defendeu no sábado uma rápida conclusão das negociações sobre um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Será que é para ajudar o Mercosul? Ou será porque a União Europeia agora tem interesses na região e quer comprar algumas coisas da região que pode meio que facilitar? Quem sabe, né? Fica mais barato, você facilita, o compra e venda, eles estão precisando. Ele falou isso durante a primeira parada de Buenos Aires de sua viagem inaugural. E ele vai vir para o Brasil também, viu? Berlim quer diminuir sua dependência dos comunas na obtenção de minerais essenciais para a transição energética. É por isso. Tornando a América Latina, rica em recursos, um parceiro importante. O potencial da região para a produção de energia renovável é outro aditivo atrativo. Por exemplo, a mineração de lítio é uma tarefa desafiadora, especialmente em relação ao meio ambiente e aos padrões sociais, disse a autoridade que viaja com os Cols. Argentina e Chile estão no topo do triângulo de lítio da América do Sul, que possui o maior repositório do mundo desse material usado em baterias de carros elétricos. O Brasil tem vários minerais essenciais para essa indústria. Baterias, né? Condutores, etc. O Brasil tem tudo. Se o Brasil fosse um país sério, a gente não ia estar discutindo nem a possibilidade de explorar os minérios.
essa discussão é ridícula. Sabe? Discutir a possibilidade de usar o que a gente tem, de absurdo. A discussão que deveria estar acontecendo no Brasil é o seguinte: antes da gente vender, o que a gente nem pode vender, porque não pode, a maior parte do tempo, você não consegue nem extrair. Mas antes de vender, tem que estar discutindo o seguinte: por que o Brasil não constrói um parque industrial? Por que não podemos ter um parque industrial no Brasil, onde iremos empregar a pessoa primeiro da atividade extrativista, na mineração? Esses minerais, eles serão processados em diversos tipos de indústria. Eles chegarão depois em parques industriais para produzir a bateria, gerando empregos, trazendo tecnologia para dentro do Brasil. E aí o Brasil, ao invés de exportar a commodity, exporta o produto cheio de valor agregado. Essa seria uma discussão séria a ser feita no Brasil. Além disso, iria incentivar as universidades, o desenvolvimento de cursos ligados à engenharia, pegando aqui essa área em específico, um aumento na oferta de mão de obra para os cursos técnicos e uma volta, né? E o brasileiro começar a entender que cursos técnicos são a base de qualquer sociedade desenvolvida. Não é a universidade, é o curso técnico, é a base. Mas não. Não. O Brasil, extrair. Mineração é do mal. Cada dia que passa, todos os assuntos ligados à mineração, 90% do tempo, é sempre tentando pintar que no Brasil tem aí um grupo de garimpeiros que odeia todo mundo. Quer destruir o planeta. Os garimpeiros do Brasil, meu Deus, não tem um que presta. Eu não vejo uma notícia que você fala, não, pô, beleza, bacana. Não sei. Parece que no Brasil, qualquer coisa que se faz, o cara é bandido, a não ser que ele seja SG. Se ele for SG, tá valendo. Isso é uma discussão que devia ser séria, devia estar no centro aí de qualquer discussão política. Cara, vamos criar um produto agregado, vamos investir num parque industrial, vamos trazer energia, tecnologia, vamos investir no país. Mas não, cadê? Cadê o Josué Gomes para botar o dedo na cara da sociedade, chamar uma entrevista aí no Globo, falar do desenvolvimento das indústrias, falar que o estado de São Paulo apoia isso, chama a CNI, chama todo mundo. Cadê? Não tem essa preocupação. A queixa de um industrial com o ministro da Fazenda. Eu nem lembrei que tinha essa notícia, nem lembrei mesmo. Minha memória é boa, mas dessa vez eu esqueci. Estão na TV todo dia dando entrevista, mas dizem que não tem agenda para nos receber. Se der errado, já sabemos o porquê. Na CNI, aliás, 19 dos 29 setores da indústria manifestaram nessa semana falta de confiança na economia. Em outras palavras, menos ímpeto para investir. O Brasil, desde o seu descobrimento, tem a faca e o queijo na mão. E toda vez que parece que o Brasil entra, sabe, não sei, numa posição que fala assim, agora a coisa vai avançar, acontece alguma coisa e o povo joga o Brasil de volta no buraco. Foi o que aconteceu no passado, jogaram o país de volta no buraco. Você fala, cara, todo o trabalho que foi, tudo que foi feito, jogar no buraco mais uma vez, com esse discursinho de, mas a democracia, mas isso, aquilo, outro. Quem fala isso não sou nem sou eu, pra vocês verem. É Etchegói. Foi mandado embora do governo Bolsonaro. Amigo do Santos Cruz. Olha o que a Etchegói falou. Eu achei interessante esse vídeo da Etchegói. Tinha tempo que eu não postava um vídeo na minha conta lá no Twitter. Olha o que ele disse. Bom, vamos lá. Eu acho que o segmento político brasileiro deve muito à sociedade brasileira porque cometeu um erro básico. Ou seja, os políticos chegaram à conclusão que o presidente Bolsonaro tinha que ser afastado. Chegou-se a essa conclusão. A justiça, as cortes mais altas também não gostavam dele. Criou-se uma grande aliança informal, enfim, diversas pressões, e foram buscar o presidente Lula como sujeito capaz, como candidato capaz de derrotar Bolsonaro. Alongaram a crise que nós vamos viver, porque nós teremos 4 anos muito difíceis,
porque a vitória foi apertadíssima, 1, alguma coisa, menos de 2%, alongaram a agonia, trouxeram de volta um presidente que tem coisas muito complicadas nas últimas administrações para resolver, para explicar, e a gente vive um momento muito difícil de prever o que vai acontecer, muito difícil de prever o que vai acontecer para o Brasil, até porque, como eu disse, nós dois concordamos. Eu não imaginava que fôssemos ter o episódio do dia 8 de janeiro. O novo governo, o governo eleito, assumiu e não consegue governar, Paulo Sérgio. Nunca, mesmo antes do 8 de janeiro, e eu dizia antes do 8 de janeiro, um ex-presidente durou tanto na manchete, porque o governo só falava do ex-governo. Ou seja, falar mal do governo incumbente pode até ajudar a ganhar a eleição. É uma tática utilizada para ganhar a eleição, mas não ajuda a governar. É preciso governar. E aí? É preciso governar. Então vem numa busca desesperada por culpados e gente para colocar a culpa. As Forças Armadas foram instrumentalizadas pelos dois lados na campanha eleitoral. O candidato Bolsonaro queria utilizar o prestígio das Forças Armadas com identificação e a oposição a ele, a candidatura do presidente Lula, jogava as Forças Armadas no colo do Bolsonaro com o anúncio do golpe no dia seguinte, que nunca aconteceu. Foi isso que aconteceu. E as Forças Armadas ficaram. Ora, passou a eleição, veio o triste episódio do dia 8. Passado o triste episódio do dia 8, o presidente Lula, comandante supremo das Forças Armadas, dá uma declaração clara à imprensa, numa reunião com a imprensa, que não confia nas Forças Armadas. E governar? Não tem governo. Não tem. Tem vigiar e punir. É o que tem. Não vai pra lugar nenhum. O mês de janeiro acabou, gente. O mês de janeiro acabou e nada foi feito. Só se fala em Bolsonaro. Todo santo dia alguém fala em Bolsonaro. Quando não é diretamente, ele forma indireta. Não tô falando da imprensa não, tô falando da classe política. Todo dia. Vai ser assim, 4 anos. Falando de Bolsonaro. Essa é a entrega do governo. Discursar contra Bolsonaro. Aí você vê, a Folha de São Paulo estava discutindo sobre isso, né? A eleição de 2026, e aí o que fazer com Bolsonaro? Inelegibilidade de Bolsonaro. Há 2 cenários distintos, mas igualmente plausíveis. E diz que a economia será decisiva. Para saber o que pode rolar. O primeiro cenário é que, ao tornar Bolsonaro inelegível, né, impedir ele de disputar as eleições, em tese, Bolsonaro deixaria de ser uma ameaça. Retornaríamos, assim, ao padrão de disputa anterior, vertebrado por uma competição entre o PT e o centro-direita. Pelo bota centro, né, para entender que está falando da centro-esquerda. Este cenário seria francamente desfavorável ao PT, que se alimenta do aguçamento da polarização exacerbada pelo bolsonarismo. Lula viabilizou-se como alternativa ao status quo. Sua vitória foi produto não de uma frente ampla, mas de uma maioria eleitoral negativa contra Bolsonaro. A gente já falou isso diversas vezes. O cenário seria radicalmente distinto do vigente sob Lula 1 e 2, que favoreceu Dilma e o PT por 2 razões. Primeiro, o partido e a esquerda, em geral, o encolheram. Detém menos de 1/4 da Câmara e menos de 1/8 do Senado. Segundo Leiras, Stefani e Malamud, em Por que retrocede a esquerda, o fenômeno é mais amplo. A esquerda perdeu o domínio das ruas e a capacidade de mobilização. A direita detém hoje a bandeira da mudança e a esquerda é o status quo. A esquerda que se dizer revolucionária, hoje ser revolucionário é ser direita. Porque o que eles querem impor como normal, a direita olha e fala, vocês estão malucos que isso aqui é normal. Deixa eu viver minha vida como eu vivia há 10 anos atrás. O segundo cenário é que a eventual inelegibilidade de Bolsonaro criaria uma intensa vitimização do bolsonarismo. Eu acho que esse é o cenário muito mais plausível. O Bolsonaro não vai desaparecer. Mantendo mobilizado, o que viabilizaria a transferência do capital eleitoral de Bolsonaro para outro candidato.
A reação à inelegibilidade culminaria com a candidatura alternativa, como aconteceu com o próprio Dilma em 2018 e que acabaria beneficiando o lulismo. A campanha perpétua, que já se anuncia como estilo de governança neste primeiro mês de governo, se instalaria mudando apenas o sinal. Neste segundo cenário, a chave será o comportamento da economia. Problemas aqui poderão dissipar os ganhos políticos para o novo governo, que resultaram do debacle do assalto ao Capitólio alimentar o bolsonarismo. Resumindo, primeiro cenário na cabeça dele: se Bolsonaro desaparecer mesmo, não ficar aí enchendo o saco, não conseguir transferir votos, aí voltaria a esquerda versus o centro, a centro-direita, e o PT não se daria muito bem, porque vem demonstrando que a esquerda ela vem perdendo força. Mas a turma que tá aí é a mesma coisa do PT, só que um partido diferente, né? Simone Tebet e o Lula são a mesma coisa, estão juntos. Por outro lado, aí ele diz, não, se existir a vitimização, Bolsonaro continuar nos holofotes, e é isso que vai acontecer, Bolsonaro vai conseguir transferir os votos. E vai, isso não tenho dúvidas. Bolsonaro ele continua com força imensa. Não sei vocês, eu tô com saudade de ver Bolsonaro, a política é muito mais empolgante quando Bolsonaro aparece, fala uma coisa ou outra. É gostoso acompanhar as confusões de Bolsonaro, né? Eu gosto, pelo menos. Mas, enfim, deixando meu gosto de lado, Bolsonaro ele indicaria, ele chancelaria o seu candidato, o seu nome. E aí, a gente continuaria na polarização esquerda e direita, que é realmente, né, são as pessoas anti-establishment e pró-establishment. E aí, a questão econômica que vai ser divisor de águas. Porque a turma vai lá falar, pô, bicho, fazer o L foi ruim, viu? Fazer o L destruiu o país. Fazer o L destruiu o país. E para um primeiro mês de governo, a quantidade de pessoas que diz, como o Armínio Fraga, ai, eu estou com medo. Ai, olha isso aqui acontecendo. Acho que eu nunca vi isso na história do Brasil. Não que eu acompanho política há 20, 30 anos, não. Mas o tempo que eu acompanho política, eu nunca vi uma quantidade de pessoas tão grande fingindo que não estão apoiando, né, o governo, não apoiaram o governo. Ontem, por exemplo, foi a vez do Caio Blinder, que era do Mamata Connection, falando, porque o governo fez isso, fez aquilo outro, não quer seguir o exemplo do Boric, porque não quis lá ajudar o conflito lá na Europa. O Caio Blinder, ele fez o L, dobrado, com os pés, com as mãos, nossa, campanha aberta. Aí tá aí agora. Não, porque isso é um absurdo, mas tu fez o L, irmão. Tu fez o L, agora aguenta. Agora aguenta e não reclama. Vamos falar um pouco mais sobre questão eleitoral. Ainda estamos em janeiro e já se discute 2026. O Brasil tá demais. E aí diz que o efeito Dilma está rondando Brasília, de modo que o Dilma tem dito a seus aliados que pretende dar destaque a todos os ministros presidenciáveis em 2026. Ou seja, Alckmin, o Haddad, Rui Costa, Simone Tebet, Marina Silva, que dá espaço para todos. Ele prefere ter muitas opções, ainda que algum deles se lance adversário de seu grupo político, a ficar sem opções. Nunca estou diretamente, mas seus interlocutores saíram da conversa certos que ele se referia ao que aconteceu com a Dilma. Depois que o Disseu caiu em 2005, Palocci em 2006, Lula defendia antecipadamente que Dilma seria sua sucessora. E aí, aquele caos, né? Todo mundo viu os governos da Dilma. E em 2014 ela barrou o Lula de voltar. Então ele se arrependeu um pouquinho e agora não quer cometer o mesmo erro. Enquanto isso, a turma da esquerda também já está preocupada com 2024. Olha essa matéria do Globo. O Globo parece que também já escolheu o seu candidato. Boulos disputa centro. Vamos de novo. Boulos disputa centro com Nunes e tenta consolidar apoio do PT para eleições de 2024. Aí o subtítulo. Deputado mais votado de São Paulo articula alianças para afastar imagem de radical na disputa pela prefeitura da capital paulista. Para o jornal O Globo, Guilherme Boulos, do PSOL, está disputando o centro. Guilherme Boulos, do PSOL, MTST, tem umas fotos do Boulos sensacionais na internet, com as labaredas de fogo atrás. Ele está tentando afastar a imagem de radical. Não sei por que o Boulos é tido como radical. O Globo já escolheu seu candidato.
E tá aí, ó, já começou a construir, visão 2024, com o desafio de consolidar o apoio do PT e garantir uma frente ampla de centro-esquerda. Toda semana o Boulos está dando alguma entrevista para a CNN. Tá aí agora também, queridinho do Globo. Até a Tabata, que o Globo levantou aqui na matéria, tomando o PSD, falou que ela não tem força não e que não unanimidade no partido. Quem sabe se ela quiser ser vice do Boulos, ela fala, não, também não pode ser vice do Boulos não, porque ele já fez acordo com o PT. Vai ser do PT a vice. Falei, nossa, tá bom. Entendi já, o candidato do Globo é o Boulos. Tá de boa então. Por outro lado, quem reapareceu falando em autocrítica foi a senhorita Joyce Hasselmann. Ela avalia a permanência no PSD e cobra autocrítica do partido. Naquele momento, a turma percebeu que deu errado. Deu errado demais. Ela disse o seguinte, acho que o PSDB tem que se reinventar, se reestruturar, se reorganizar, porque saiu machucado demais da eleição. E todos aqueles que estavam no PSDB também foram machucados no processo eleitoral, porque o partido, de alguma forma, para muitos, se tornou uma âncora. O partido precisa fazer uma autocrítica, se enxergar um pouco melhor e ter um novo rumo. Não tem mais espaço hoje para quem quer ficar em cima do muro. Enquanto tiver a esquerda convicta e uma direita convicta, a turma sem sal, sem açúcar, com um discursinho nhenhenhê, não vai para lugar nenhum. Aí a Joyce também concedeu entrevista para o Metrópolis e já revelou os planos. Na matéria ela disse que já começou a ser contatada aí, né, por algumas emissoras de TV, mas que ela está analisando, indo com muita parcimônia. Aí disse, começa trazendo aqui um dado interessante. Ó. Em 2018, a Joyce teve 1.078.000 votos. 4 anos depois, 13 mil. 13 mil. Aí a culpa, segundo ela, é do clã Bolsonaro e o PSDB. Ela foi atacada. Propagaram fake news contra ela. Ela não fez nada de errado. Sempre é dos outros. A culpa sempre é dos outros. Eu nunca vi isso. Há poucos dias do fim do seu mandato, a deputada admite ter feito análises equivocadas sobre o cenário eleitoral do ano passado. E aí a Joyce diz, né, que o próximo passo dela vai ser... Ela fala o seguinte, ó, independentemente do resultado da reeleição, eu já tinha plano de retomar os meus canais de comunicação. Quando eu saí para a disputa, eu abri a mão da minha TV online. Agora eu vou retomar com tudo. Tanto a parte de noticiário, quanto a parte de comentários, programas de entrevistas. Disso eu não abro mão. Joyce agora vai tentar voltar. Deve tentar voltar para a CNN. Tá procurando gente. Ela disse que quer voltar como âncora. A pessoa Joyce Hasselmann, Daniela Lima dividindo o palco da CNN. Sensacional. Sensacional. Aí ela falando sobre o PSDB. O partido realmente passa por uma crise. A Mara Gabrilli, 19 anos no PSDB, traiu o partido, abraçou o Kassab, ainda saiu atirando. Ela disse que o partido virou nanico moral. Aí o Bruno Araújo, que ainda é presidente do PSDB, disse que ela contradiz a sua história. A Mara Gabrilli aí, ela falava muito do caso do Celso Daniel, da família dela, né, do pai dela, e é confusão, não pode nem mais falar hoje em dia. Mas ela disse que ela entra em contradição com a sua história, porque agora ela passa a fazer parte da base de apoio do PT, que ela tanto fingia criticar. No final do dia, a turma do PSDB e do PT é a mesma coisa. A única vez que eles entram em discordância é quando, sei lá, eles não conseguem capitalizar algum tipo de ganho político para eles mesmos. Só para fechar o vídeo de hoje, tinha mais coisas. Eu falei que ia falar do Valdemar, né? Deixa isso aqui. Vou fazer isso aqui, o Valdemar. Isso aqui eu acho interessante, de certo modo, fala o seguinte, que a turma de São Paulo, os bolsonaristas de São Paulo, caem na real e vão atrás do Kassab para conversar. Eles falam o seguinte, os apoiadores mais fiéis de Bolsonaro entenderam que precisarão se dar bem com o Kassab para sobreviverem politicamente em São Paulo. E fala assim, ó, Kassab agora faz parte da nossa realidade, mesmo contra a nossa vontade. Isso aí. Acho que ninguém gosta de Kassab, ninguém suporta o Kassab. Kassab é Lula. Kassab é Lula. 200% Lula. Agora, se o cara tá lá, é tentar sentar, conversar, tentar tirar algum proveito. Parabéns aí, turma bolsonarista de São Paulo, que, sabe, beleza. Não vai mudar, não vai abraçar o Kassab, não vai tratar ele como melhor amigo, mas ele entendeu que tá lá, faz parte do jogo
e tentar manter alguma linha de diálogo e tentar tirar algum tipo de proveito. A pasta do Kassab tem, acho que 1,8 bi de orçamento, e o Kassab também não é besta, tanto que diz, o objetivo do Kassab é usar a força da máquina pública para turbinar o PSD em São Paulo. O secretário de governo acredita que conseguirá enterrar o PSDB na eleição de 2024 e assumir o controle da maioria das 645 prefeituras do estado. Espero que a turma da direita entre no meio do caminho e tire o doce da boca do Kassab. Tá muito espertinho, muito espertinho. Isso aqui eu comento também, eu quero comentar com um pouco mais calma, mas falar sobre isso daqui, ó. Valdemar avalia o nome de Braga Neto para a prefeitura do Rio de Janeiro. Diz que o Braga Neto está sendo cotado, potencial candidato à prefeitura do Rio. Tem outro nome também rolando, o Flávio Bolsonaro falou sobre isso, se o grupo achar que o nome dele vale a pena, ele vai. O Carlos Portinho, aparentemente, também está pleiteando, é o líder do PL lá no Senado. E aí a matéria fala o seguinte, que o Braga Neto trabalha para o PL desde que deixou o governo. De acordo com aliados, ele tem pensado em formas de estruturar a sigla. Isso daqui me conforta demais. Saber que, graças a Deus, já tem pessoas na direita que estão preocupadas em estruturar um partido. Bom demais. Como a criação de núcleos voltados para o agronegócio, para a área internacional. Também tem estudado a atuação de outros partidos de direita ao redor do mundo. Nenhum estudo é mal-vindo. Com toda certeza, estudar nunca cai mal. Parabéns ao Braga Neto. E eu espero que realmente a direita consiga surpreender demais em 2024. Depois eu comento aquela do TSE. Tem umas coisas aqui que envolvem a turma do MST também. E umas besteirinhas a mais. Mas, por hoje ficamos por aqui. Aqui está o link da maior parte das matérias do vídeo de hoje. E é isso. Se gosta do meu trabalho, posta mesmo do canal. Tem um plano de valeu. Tem um peito na descrição. Sempre falo isso. Se der, né? Compartilhe o vídeo. Não vai cair o dedo. E se Deus abençoar, se Deus deixar, com fé em Deus, estaremos aqui juntos mais uma vez amanhã. E é isso. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!